Bom, gente, Dr. Marcelo Magalhães, plantonista aqui do CTI do Miguel Couto, dá plantão na quarta-feira, sábado noite. Sábado noite é muito legal, né? E faz a rotina no Hospital das Clínicas de Niterói, no CTI também. E é um dos grandes especialistas em em neurologia, neuroterapia, neurointensivismo, tá, do Brasil. Sócio da Sociedade Latino-Americana de Terapia Intensiva Neurológica, tá? E é ele que vai falar pra gente sobre TCE e TRM. Obrigado, Marcelo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à comissão organizadora, principalmente ao Davi, por dar essa oportunidade para a gente falar mais um pouquinho sobre o assunto que a gente gosta muito. Agradecer a presença de todos vocês aqui, parabenizá-los pelo interesse sobre uma coisa que é extremamente comum, muito difícil das pessoas saberem, poucas pessoas sabem, na verdade, tratar o trauma por aí afora, principalmente tanto o TCE como o TRM. E a gente vai fazer uma abordagem mais ou menos dentro daquilo que a gente trabalha e de uma forma bastante abrangente, não se aprofundando muito nos diversos detalhes, porque isso daí já está atingindo uma complexidade que exige algum embasamento para uma melhor compreensão. Agora, o caminho é esse, quer dizer, a gente começa por aqui e depois então a gente vai vagarosamente evoluindo pelas outras coisas já desenvolvidas. Muita coisa está sendo desenvolvida, obviamente que não tanto quanto a gente queria, e infelizmente a gente não tem muita forma de participar disso daí, porque o fomento à pesquisa no país é um grande problema. Mas o Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente agressiva e problemática, a gente tem isso muito. Se vocês forem no CTI aqui em cima, vocês vão ver que aproximadamente, em média, em torno de 50% dos pacientes têm TCE, tá? Uma quantidade inferior com TRM, mas TCE é uma quantidade muito grande. E vocês vão ver que, infelizmente, aqui a gente trata de uma maneira muito arcaica. A gente tem muito ainda que evoluir para chegar a uma forma, pelo menos, básica de tratamento, tá? O que já se faz por aí hoje em dia não é fora do país, não. Aqui dentro do Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, que, na verdade, é pioneiro nesse tipo de abordagem. O que se faz por aí já é uma coisa bem diferenciada, infelizmente, do que a gente consegue fazer aqui no Miguel Couto. Como o Davi disse, a gente faz parte de uma sociedade latino-americana de neurointensivismo. Tá? Essa sociedade já existia norte-americana, já existia a europeia, já existia a asiática, e a latino-americana foi criada em outubro do ano passado, em Rosário, na Argentina. Tem esse site que é www.labic.org, que eu convidaria todos vocês a entrarem lá para visitar, para ver alguma coisa que já tem sido desenvolvida e apresentado no site, que é muito interessante. E a gente acredita que vai ser daí que vão sair muitas coisas novas e que a gente vai conseguir evoluir. Nos Estados Unidos, em 95, em cada 100 mil habitantes são vítimas de traumatismo crânioencefálicos fatais ou que justificam internação em centro de terapia intensiva, um em cada 100 mil. Tá? Isso aqui no Brasil a gente não tem a estatística, mas provavelmente existe uma alta probabilidade da gente ter uma incidência maior. Os acidentes de trânsito vêm diminuindo gradativamente suas possibilidades por tais lesões, mas o espaço vem sendo ocupado pela violência urbana. E quando a gente fez esse slide aí, que já tem algum tempo,
foi mais ou menos logo depois que saiu aquela lei nova do trânsito, que a coisa deu uma melhorada boa. Mas hoje em dia a gente sabe que qualquer parada que tem por aí, qualquer 5 contos, 10 contos, não sei o que, a gente contorna a situação e infelizmente as pessoas voltaram a ter um comportamento indevido no trânsito e a gente tem uma série de acidentes de trânsito bastante frequentes que aparecem aqui e aparecem nos outros hospitais. O objetivo do manejo do TCE, quais são os objetivos? Na verdade, a lesão que já existe, pouco se pode fazer por ela. Então a gente vai tentar evitar as lesões secundárias, que acontecem em praticamente 100% dos pacientes. Mesmo dos pacientes muito bem tratados, da melhor maneira possível, mesmo assim a gente ainda tem essas lesões secundárias aparecendo. Os pacientes maltratados são elas, na verdade, as responsáveis pelo óbito do paciente. Do tratamento dessas lesões secundárias, obviamente, que entra o tratamento da hipertensão intracraniana, que é uma coisa que a gente vai chamar a atenção, não vai se aprofundar muito, porque hoje em dia a gente tem abordagens totalmente diferenciadas do que se tinha antigamente. Hoje em dia, para vocês fazerem uma ideia, a gente não está conseguindo nem aferir a pressão intracraniana dos pacientes aqui nesse hospital. Tá? Então, a gente tem que trabalhar por hipótese. A manutenção da pressão de perfusão, que é uma coisa interessantíssima, todos vocês já devem ter ouvido falar, que a PPE ou PPC é igual a PM menos a PIC, que é uma coisa exclusivamente didática e com as atuais formas de monitorização que a gente tem, não aqui obviamente, mas a gente já sabe que ela é totalmente diferenciada nas diversas áreas do cérebro de acordo com o trauma. Tá? Então, trabalhar com PPC ou PPE, a coisa não existe, isso é passado. Tá? A gente tem outras formas muito mais avançadas. Mas, de qualquer forma, é interessante e obrigatório que a gente, pelo menos, tenha esse conceito para a gente conseguir entender melhor um pouquinho as coisas que a gente está trabalhando. E isso daí, que vem último, como última frase, na verdade, talvez seja uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque até há alguns anos atrás, poucos anos atrás, talvez não mais que 5 anos, a craniectomia descompressiva, tirar uma parte do crânio e deixar, fazer uma plastia de dura e deixar aquilo ali crescer e sair, não era considerado uma boa prática dentro da medicina, porque as craniectomias antigas não eram feitas de forma tão ampla. E o que acontecia era uma coisa que a gente chama de fungo cérebro, que era uma herniação do cérebro para fora, com perda de parte encefálica, eventualmente ainda viável quando o procedimento era feito. Depois que vieram as craniectomias descompressivas de amplas, isso daí mudou totalmente. E hoje em dia, um grande tratamento dos pacientes politraumatizados é a craniectomia descompressiva. Tá? Infelizmente, não está disseminado dentro da comunidade da neurocirúrgica, nem mesmo da comunidade dos médicos de uma forma geral. A gente consegue poucas pessoas que fazem isso. Aqui no Miguel Couto nós temos uma das pessoas que foi pioneira no Rio de Janeiro em começar a fazer isso e tem excelentes resultados em função desse trabalho dela. A gente tem que bater palmas para o Dr. Rui Monteiro. A prevenção das lesões secundárias, ela deve iniciar-se no atendimento pré-hospitalar, seguindo as normas do PHTLS, para que o paciente chegue na emergência no menor tempo possível, já tendo havido de preferência contato prévio. A gente não vai querer passar pelo ABCDE, essas coisas todas que vocês já devem ter passado umas 250 vezes, né? Então, a gente vai pular isso daí e com certeza chamaram a atenção para as coisas que são mais importantes nesse caso. A gente só gostaria de lembrar que no primeiro atendimento, a aferição da escala de coma de Glasgow, que vocês todos já devem ter ouvido falar e devem conhecer muito bem, ela é de grande importância quando é feita logo no início. Óbvio que não é na hora do trauma, mas uma vez que o paciente esteja estabilizado e de preferência antes que o paciente esteja entubado. Tá? Se a gente conseguisse que quem fosse prestar o primeiro atendimento fizesse esse tipo de coisa, já trouxesse para a gente,
ia ser um adianto, ia ser uma coisa fenomenal, tá? Mas acontece que o paciente acaba sendo sedado e tem que ser sedado realmente, é obrigatório, está corretíssimo sedado o paciente e para ser entubado, ventilado, etc., transportado, essa coisa toda. Não tem nada de errado nisso. A gente só gostaria que, antes disso ser feito, que rapidamente o colega fizesse uma avaliação da escala de coma de Glasgow dele, que é muito importante para a continuidade do tratamento que a gente vai dar. Existem algumas classificações do TCE. Por exemplo, uma classificação clínica seria pela escala de coma de Glasgow. O TCE grave quando o Glasgow fosse abaixo de 8, moderado de 9 a 13, leve de 14 a 15. Isso daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente chega com Glasgow de 14 e depois em poucas horas ele está com Glasgow 3 e etc. Né? Então não é o fato de uma avaliação disso daí te você vai deixar de prestar atenção no paciente, muito pelo contrário, porque os pacientes que entram com Glasgow mais alto têm que ser muito bem tratados para que a lesão secundária, que vai acontecer depois com certeza, não seja a causa, e pode ser evitada, não seja a causa da má evolução dele. O mecanismo de lesão pode ser penetrante, pode ser fechado, daí varia muito. A gente tem infelizmente tem muito TCE aqui por lesão de arma de fogo, tem um lá agora, se vocês quiserem ver, e é baseado nas alterações da tomografia de crânio. Em relação à fisiopatologia, as lesões dividiriam-se entre lesões primárias e lesões secundárias, sendo que as lesões secundárias ainda se dividiriam em dois tipos de lesão. Nas lesões primárias, a gente cita as lesões mais comuns que a gente encontra, que são as contusões hemorrágicas, os hematomas, a hemorragia subaracnoideia, a lesão axonal difusa e etc. Tá? Isso daí, obviamente, que já se pode inferir a gravidade do trauma do paciente. Obviamente que a gente sempre associa essa coisa toda com a cinemática do trauma, né? Sendo que das lesões secundárias, elas são subdivididas em mediadores bioquímicos e inflamatórios e insultos sistêmicos e insultos intracranianos, tá? Que vocês vão ver que no final é mais ou menos a mesma coisa, tem mais ou menos o mesmo fundo de coisa, mas as manifestações são distantes e as outras são locais. Sobre as lesões secundárias, especificamente dentro do cérebro, e daí que vem que agora, atualmente, uma das grandes monitorizações que a gente tem, que infelizmente no Brasil a gente só tem, ela só é feita num lugar, e é muito pouco feito, que é um lugar que recebe muito pouco trauma, tá? Portanto, ele não pode divulgar grande coisa, porque não consegue ter uma experiência formada por um grande número de pacientes, mas que é a microdiálise que a gente vai falar na frente. Mas esses daí são todos os fatores inflamatórios que a gente está cansado de conhecer, que são sistêmicos e acontecem também no interior do encéfalo, né? A gente tem a acidose lática, a formação do edema, do inchaço, o influxo de cálcio, liberação de aminoácidos excitatórios, metabolismo do ácido araquidônico, geração de óxido nítrico, radicais livres, peroxidação lipídica, que não deixam de ser radicais livres, ativação da cascata de complemento, liberação de citocinas, bradicininas e filtração macrofágica, tá? Isso tudo acontece, obviamente, no corpo todo, vai acontecer também no cérebro, e alguma coisa disso daí que está acontecendo a gente consegue inferir através da microdiálise. Talvez seja a única forma de ser feito. Em relação aos insultos extracranianos que devem ser evitados, porque repercutem de uma forma muito ruim para o paciente com um traumatismo crânioencefálico, e agora que seriam os sistêmicos, a gente tem a hipoxemia, tá? Um paciente com TCE grave ou moderado, não importa, definitivamente pode fazer hipoxemia. A hipotensão, a gente vê o paciente morrer por causa de indução à hipotensão. Muitas pessoas não conseguem suportar que esses pacientes permaneçam com pressão elevada durante um período mais prolongado,
acha que isso daí é deletério, e realmente pode ser deletério em determinadas situações, mas as pessoas que insistem em abaixar a pressão desses pacientes, na grande maioria das vezes, elas acabam determinando o caminho que ele vai seguir. A hipercapnia, porque como todo mundo sabe, a retenção de CO2 faz uma vasodilatação cerebral dos vasos intracranianos, e com isso vai aumentar a hipertensão intracraniana e, consequentemente, aumentar a isquemia. A hipocapnia, da mesma forma, ou quer dizer, de forma contrária, ela, ao invés de fazer uma vasodilatação, ela faz uma vasoconstrição. A princípio, ela diminui a pressão intracraniana, porém, ela pode levar a uma lesão específica de determinados territórios que até anteriormente não estariam lesados. Porque, na verdade, os lugares que respondem tanto à hipocapnia quanto à hipercapnia são os locais que estão menos lesados. A autorregulação é praticamente perdida nas áreas de alto impacto e nas áreas que estão em grande sofrimento. A hipertermia tem que ser evitada porque ela aumenta o catabolismo, o paciente piora. A hipotermia é um dos tratamentos para a hipertensão intracraniana. É uma coisa difícil de ser feito, complicada de ser feita, mas de qualquer jeito a gente consegue fazer e comprovadamente com melhora dos parâmetros. Obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado porque ela tem uma série de efeitos colaterais. Tem que se ter conhecimento do que é a indução de hipotermia num paciente desse, porque senão não adianta nada. O que vai fazer na verdade, é piorar o paciente, mas é uma arma poderosa que a gente tem. A hiperglicemia sempre aparece nesses pacientes pelo hipercatabolismo, pelo trauma. Tem que ser evitada porque ela leva a acidose licórica, acidose cerebral, e com isso ela leva lesão celular e piora a evolução desses doentes. A hipoglicemia, eventualmente, quando acontece, pode acontecer, principalmente se tem uma lesão hepática associada. A gente tem um caso desse aqui também no Miguel Couto atualmente, e é óbvio que ela é deletéria também, tá? Então também deve ser evitada. A hiponatremia é algo que tem que ser tratado e acompanhado durante o dia várias vezes. A gente sabe o que acontece. O problema dos locais, dos lugares onde se faz o neurointensivismo de qualidade mediana para alta, não é mais com hiponatremia, porque ninguém deixa mais um paciente hiponatrêmico, mesmo porque a gente usa muito solução hipertônica, a 20%. Não é 7,5%, nada disso. A gente usa solução hipertônica a 20%. Não faz mielinose pontina, não faz nada disso. Pode ficar absolutamente tranquilo, pode usar com tranquilidade e segurança. Tá? Não estou falando para todo mundo usar, não. Estou falando para as pessoas saberem que quem souber o que está fazendo, pode fazer com certeza que não vai errar. Isso daí já é uma prática difundida e já com resultados favoráveis mais do que assegurados. Mas a gente tem problema, acaba tendo problema com a hipernatremia. Se você chega num lugar, encontra o paciente com TCE e hiponatrêmico, você pode ter certeza que a abordagem desse paciente não está sendo bem feita. Em relação à hipoproteinemia, se você dosar, a maioria dos pacientes que são vítimas de traumatismo crânioencefálico, eles são pessoas rígidas e que devem estar com a proteína, com a albumina em torno de 4, mais ou menos, antes disso acontecer. Se você dosar a albumina dele no dia seguinte, você vai ver que ela está em 1,5, alguma coisa parecida. Então a reposição de albumina, mesmo precoce, deve ser feita. Existem inúmeras pessoas que são contrárias a isso, tem lá os seus argumentos, não existe trabalho que comprove que isso realmente funcione ou qualquer coisa parecida, mas é prática corrente dos centros de melhor resultado, dos centros de referência, não exclusivamente do Brasil, mas no mundo inteiro, que se faça albumina precocemente para esses pacientes. Em relação aos insultos secundários intracranianos, a gente tem que lembrar sempre da hipertensão intracraniana, como a gente já falou, que leva à formação de hérnias e a isquemia, tá? Isso daí é
totalmente comum. A gente tem que conhecer esses mecanismos, conhecer, ver bastante tomografia, aprender a ver as tomografias, saber monitorizar os doentes e perceber todas as manifestações disso daí. E isso daí é muito comum e isso daí muitas vezes significa o óbito do paciente. As crises convulsivas, porque aumenta muito o catabolismo cerebral e, consequentemente, aumenta o sofrimento celular com morte celular e piora da evolução desses pacientes. A gente acredita que em breve a monitorização com um eletroencefalograma contínuo vai ser a mesma coisa do que a monitorização com eletrocardiograma contínuo. Há justificativa mais do que suficiente para isso na literatura. Porém, é muito difícil de convencer a comunidade médica e às empresas pagadoras e ao governo, etc., que a gente deve trabalhar com isso. Mesmo porque exige, obviamente, algum grau de formação por parte do intensivista, o que não é nada demais, porque eletro todo mundo sabe ver, eletrocardiograma todo mundo sabe ver, eletroencefalograma todo mundo também aprende a ver. Basta que se estude um pouquinho, nada difícil, nada impossível. O que se fala sobre neurofisiologia ser uma coisa do outro mundo é puro tabu. Obviamente que existem pessoas que veem muito melhor e têm um apuro muito maior, da mesma forma que no eletrocardiograma. Mas o intensivista, ele tem que saber ver o eletrocardiograma e bem, para pegar a maioria das alterações que tem e saber tratar. De um eletroencefalograma, ele aprende fácil. O vasoespasmo, que pode ser secundário não só ao trauma, como também a hemorragia subaracnoideia, muitas das vezes associado ao trauma, e as infecções, tá? Quando se tem ruptura da dipro e meninge, etc. Em relação à monitorização, a gente tem monitorizações sistêmicas e monitorizações encefálicas específicas. Nas sistêmicas, o principal é otimizar a oxigenação cerebral, quer dizer, não permitir a hipoxemia desses doentes. Os status hemodinâmicos indiscutíveis, os pacientes devem estar hipertensos, tá? E a função ventilatória, ou melhor, a função respiratória desses doentes deve estar garantida. Na verdade, não é a função ventilatória, é a função respiratória. Ou seja, esses pacientes têm que estar com todos os órgãos e sistemas muito bem perfundidos, para que a gente acredite que o cérebro dele também esteja perfundido. Os três básicos que a gente usa, que a gente tem para usar atualmente aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, como monitorização, é o PIC, a PIC, o bulbo da jugular e o Doppler transcraniano, tá? Isso daí a gente considera como mínimo para que se manipule um doente à beira de leito. Existem inúmeras outras coisas que a gente vai falar lá na frente, que a gente considera igualmente importantes, mas com isso daí já é um avanço extraordinário. Não é qualquer CTI que tenha Doppler transcraniano feito à beira de leito a qualquer momento, ou por monitorização por 24 horas ou qualquer coisa parecida. Na verdade, é apenas um lugar que tem isso. E as monitorizações alternativas, que na verdade não tem nada de alternativa, elas são alternativas para a gente, porque a gente não tem ela à disposição, porque não tem fonte pagadora e etc. Mas elas são de grande importância. Em relação à monitorização sistêmica, foi o que a gente disse em relação à PPC ou PPE, como queira, pressão de perfusão encefálica ou pressão de perfusão cerebral, ela é exclusivamente teórica, não se trabalha com PPC ou PPE ou qualquer coisa parecida. Por quê? Porque quando a gente trabalha com Doppler transcraniano, bulbo da jugular, aferição de PIC e dentre outras coisas, a gente vê que o cérebro perde a autorregulação, quando não de uma forma global. Quando isso acontece de uma forma global, praticamente esse paciente está evoluindo para a morte encefálica. Mas existem áreas determinadas do cérebro que sofrem mais e que perdem a autorregulação. E a gente só sabe disso através do Doppler. Tá? Então não adianta nada você achar que você está com uma PPC que funciona se você tem áreas que não têm autorregulação e que essas áreas não vão perfundir absolutamente nada. Acompanhar a diurese horária, PVC, se for o caso, usar o catéter de Swan-Ganz, oximetria,
a CO2 end-tidal, gasometria arterial, eletrólitos, principalmente o sódio. Lembrar também do magnésio, que a gente sabe que o magnésio funciona de uma certa forma como um protetor encefálico. Isso ainda não está bem esclarecido, existem alguns trials em andamento, alguns resultados preliminares mostrando que a tendência é realmente dar